Então, marcou? Uhum. Para cuidar bem do seu animal de estimação. Bote fé. Está no ar o programa Bote Fé. Você é a sua salvação. Um programa jornalístico a favor da cidadania. Com Vicente Andrade. Meus amigos do Facebook, estou fazendo uma transmissão aqui agora, uma transmissão diretamente do Facebook do Vicente Andrade. Está no ar mais uma edição do programa Bote Fé, você é sua salvação, um programa jornalístico a favor da cidadania, aqui pelo Facebook. Quero mandar um abraço para você, meu amigo Joval Oleverja, daqui de Piauí, mas está lá em São Paulo. Grande abraço, meu amigo. Tem também a Jane Dourado em Salvador, a Dina Alves, que é a nossa entrevistada, está aqui, a Patrícia Almeida também, e a você que está nos acompanhando também aqui diretamente do programa Bote Fé. Você que a gente está fazendo uma transição, o Rodrigo Oliveira também está entrando agora também, está fazendo uma transição entre o Facebook e o canal do YouTube, não é, para apresentar o Bote Fé. E nessa transição eu vou estar fazendo as transmissões, tanto no Facebook quanto também lá no YouTube. E hoje eu tenho a presença da Dina Alves. Dina Alves, ela que é formada em Direito e é mestre em Ciências Sociais e também está doutorando na área das Ciências Sociais. Ontem eu entrevistei a Dina, só que o áudio do programa ficou um pouco embolado a primeira parte. Mas a segunda parte, que eu vou estar disponibilizando o vídeo no YouTube, você pode acompanhar lá no canal do Bote Fé, do Vicente Andrade, do canal do YouTube do Bote Fé, que eu vou deixar a descrição do canal do YouTube, você aproveita e dá uma curtida lá, dá um link que é muito bacana, e sua participação é muito importante. Bom, a Dina, ela é piauense, tem uma história de vida muito linda, muito fantástica, uma história de superação, e também uma forma do ativismo. Ela é uma advogada ativista, né, principalmente contra a violência, né, ressalta sobre a violência contra as mulheres. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Dina, aqui é o programa Bote Fé. Obrigada, Vicente, obrigada ao programa por ter me convidado, pela confiança, por me trazer de volta para minha terra, Piauí, Bahia. Estou muito feliz de estar aqui, de andar pelas ruas de Piauí, de voltar à minha origem, de me situar, de me territorializar nesse território que é meu, que faz parte da minha vida e do meu DNA. Já tomou muito banho no Rio de Contas, não já? Já. E tem aquele velho ditado. Galera, a gente estava tomando um cafezinho aqui, né? Aí minha mãe está aqui na porta, ela está pedindo aqui o quente frio, a garrafa. Grande abraço aí. Café Rio Novo. Café Rio Novo. Vou mandar conta lá do Café Rio Novo. Tem que mandar para patrocinar o programa, Café Rio Novo. O melhor café da região. Aí, ó. E o programa de ontem, né, como eu falei, eu estava com a Diná, é um assunto muito importante. E o primeiro período da transmissão foi o momento um dos momentos mais bonitos aqui do programa, foi ela contando um pouco da história dela, da emoção dela aqui em Piauí. E me conta aí, Dina, como foi? Você nasceu aqui em Piauí, não é isso? Ou nasceu... Eu nasci em Tuberá, Bahia, na Costa do Dendê. Costa do Dendê. Nessa região de Tuberá, Gandu, Costa do Dendê, né? Camamu, essa região. Eu nasci lá, minha família é de lá, o meu pai e minha mãe é de lá. Eu vim para Ipiaú com 3 anos de idade. E sempre morei na rua 2 de Dezembro e na Rua da Granja ali. Sempre transitei nesses 2 espaços aqui no bairro.
E estudei aqui, fiz o primário aqui, fiz toda a minha parte educacional, até o ensino fundamental foi feito aqui em Piauí. Eu estudei primeiramente na Job Lopes, na época que era a Job Lopes, a escola Job Gonçalves Lopes, eu fiz todo o meu primário lá. Na época que eu estudei lá, ainda tinha os bancos da escola, era de pneus e umas tábuas, né? A professora colocava umas tábuas em cima para a gente sentar. Era tudo muito precário, eu acredito que ainda seja, né? Do jeito que está a educação pública brasileira, acho que a tendência foi, de fato, piorar mesmo, e é piorar porque eu estou falando da década de 80, né? A década de 80, isso foi lá para 1987, por aí, 88. Então, eu fiz todo o meu ensino fundamental na Job, na escola Ângelo Jaqueira e na Celestina Bittencourt. Foi esses espaços que eu transitei como estudante aqui na minha querida Ipiaú, Bahia. E o Ângelo Jaqueira, onde tu estudou, era nos Cometas, não é? Antes, quando você falou que era nos Cometas. Era lá na Praça dos Cometas. Eu estudei ali naquela região, depois eu vim para cá, né, que mudou o colégio. Mas, assim, eu morei sempre na Rua da Grande, 2 de dezembro, e a gente construiu aquele centro comunitário São João Batista. Uhum. Tem uma história muito forte ali, né? Falar da minha vida aqui em Piauí é uma terapia para mim. Por isso que eu falei que o programa Bote Fé agora, eu falar da minha vida, é o Bote Fé terapêutico, porque eu estou trazendo uma história que está em mim e trazendo isso, abrindo essa porta para falar dessas experiências que foi viver em Piauí, voltar para Ipiaú e reviver tudo isso, saber que a realidade que eu passei foi uma situação muito difícil, né? Uma vida muito difícil, muito precarizada, ela continua ainda afetando milhares de pessoas que moram aqui na cidade de Piauí, né? As pessoas que moram nos bairros periféricos da cidade, elas continuam sofrendo, elas continuam passando fome, elas continuam vítimas do desemprego e vítimas principalmente de políticos corruptos que usufruem do dinheiro público para os seus próprios privilégios e benefícios. E eu fui vítima dessa violência, como a minha família foi vítima também. O meu pai trabalhou aqui na cidade, sempre trabalhou como agricultor rural, foi muito explorado pelos grandes, vamos dizer, coronéis da região. Ele trabalhou muito tempo para Valdemar Sampaio, que hoje, né, tem o bairro Valdemar Sampaio, e que meu pai morou muito tempo no bairro Valdemar Sampaio. Então eu fico pensando muito, sabe, nessas representações sociais em que o patrão do meu pai, que explorou o meu pai, que impediu que ele se aposentasse, né, que foi muita luta para aposentar, é o nome do bairro que o meu pai envelheceu, né, doente, usando aquela aposentadoria minguada que a gente conseguiu com muita luta para pagar o remedinho da pressão e das doenças que que atingem a população mais idosa. Mas eu estou falando tudo isso para dizer como essa representação é forte, né? Como o opressor e o oprimido convivem dentro dos espaços e como que o oprimido ele está sempre ali numa condição de subordinação que não consegue sair disso, justamente porque é uma produção de desigualdades e de privilégio tão grande que o opressor do meu pai, que foi o Valdemar Sampaio, hoje tem um nome da rua. Ou seja, tem uma questão da memória e o direito à memória, né, dessa família, de uma família rica, de uma família que sempre produziu desigualdades. Obviamente que vai ter pessoas que vão dizer que não, porque ele empregou muita gente, empregou muitas pessoas, mas na base da exploração, né? E hoje tem o nome da rua. E não tem nenhuma rua em Piauí com o nome do meu pai. O meu pai foi um agricultor sem nome. Meu pai não existe para Piauí, mas o meu pai fez a cidade. Né? Muitos nordestinos que saíram de Piauí foram embora para São Paulo, para Brasília, e construiu essas grandes metrópoles, que é essas cidades, né, da região sudeste, e não tem nome. São nordestinos sem nome, sem roupa. Enquanto piauense, eu sou uma pessoa diluída dentro sem nome e sem rosto. Você então, sofre um preconceito lá em São Paulo, todo nordestino, né? A maioria dos nordestinos sofrem, mas espera aí que você vai falar um pouco sobre essa questão desse sofrimento, desse preconceito das pessoas que têm contra o nordestino, porque a Laísa
é daqui de Piauí, está lá em Salvador. Disse assim, ó, Dina é uma querida. Conheci em uma das edições do Macho Bongo, que era uma atuação muito bacana aqui do Macho Bongo, reunião dos artistas, onde ela apresentou um monólogo. Além de tudo, uma excelente atriz, companheira de luta pela cultura. Beijo para a Laís. A gente falou, ainda agora a gente estava conversando. Falando sobre a Laísa, legal, né? Lai, um grande beijo para ti. E também tem o Rick Andrade, está acabando de entrar aí, o Rick Andrade Santos também. O Ivonilton, um grande abraço, Ivonilton, aí do bairro Euclides Neto, né? Que ele falou que o bairro Euclides Neto e o bairro Novo aqui em Piauí é o mesmo bairro. Né? Eu fiquei sabendo dessa informação com ele aqui no programa, que eu entrevistei ele aqui um dia antes de ti. Também é um cara que presta um serviço muito bacana. Trabalha com futebol, com crianças. Exatamente, ele que trabalha com as crianças aí no bairro Euclides Neto. Parabéns aí, Ivonilton. As portas estão abertas aqui para você. Dina, você estudou aqui nos colégios, né? A sua infância, você falou ontem, tinha falado ontem no programa, foi uma infância muito sofrida, né? De ir para a escola, e a mãe era merendeira, não é isso? A sua mãe era merendeira da escola, mas ia para a escola basicamente também para comer, não é isso? Né? Tinha essa luta. Era mais ou menos isso. Tinha um texto que a gente fazia aqui, um texto maravilhoso. Na verdade, a gente trabalhou com teatro aqui, é bom falar isso, né? Da minha experiência com teatro, que nasceu aqui em Piauí. Eu me formei atriz, na verdade, aqui em Piauí, Bahia, né? Quando a gente começou a participar da igreja, né, da comunidade, do próprio Centro Comunitário São João Batista, lá na Rua da Granja. A gente ajudou a construir aquele centro comunitário, e a proposta de trabalho do centro comunitário era muito interessante, porque a irmã Irene, que era a freira que veio da Itália para ajudar a comunidade da Rua da Granja, da Irmã Dulce, do bairro 2 de Dezembro, ela trouxe essa proposta de ser um centro comunitário, um centro onde as pessoas se encontrassem dentro desse espaço para um ajudar o outro, para desenvolver trabalhos comunitários no bairro. Trabalhos de diversos tipos, né? Fazer, por exemplo, tinha uma proposta bem interessante, que era onde as costureiras se encontravam para fazer o trabalho. Ela tinha uma proposta também de ser autossustentável. Era mais ou menos como se fosse uma proposta de uma cooperativa. E, infelizmente, depois não deu certo, porque aí, hoje, o centro comunitário ele é só uma capela, ela só uma igreja, ela só é para fazer as orações, a missa, enfim, realizar todo um trabalho apenas religioso. Mas esse espaço foi muito importante para a gente, porque foi ali que começou a minha formação política. Porque ali a gente começou a fazer teatro. Ali tinha um espaço aberto para realizar o teatro. E aí, conforme a gente foi apresentando o teatro, a gente começou a pegar muitos textos críticos do teatro, a elaborar e escrever. A gente escrevia as peças de teatro. Então, a gente ficava pensando nas questões políticas que estavam acontecendo no Brasil. Quando eu falo a gente, eu falo eu, meu irmão, minha mãe, a família toda formava um grupo de teatro e algumas pessoas do bairro. Então, a gente sentava para escrever as peças de teatro. Então, a gente pensou em textos sobre a Alca, na época. A Alca, imagina, o mundo estava falando da Alca, a gente estava aqui em Piauí falando da Alca. Então, da Alca, a gente falava da questão do aborto, a gente falava sobre a letalidade policial. Eram temas, assim, muito polêmicos, complexos, e a gente estava falando sobre isso como adolescentes, como os meninos da Rua da Granja, discutindo temas tão caros para a gente. E conforme a gente foi radicalizando nessas narrativas como teatro, a igreja, na época, nos impediu de apresentar essas peças dentro da igreja. Porque a gente não apresentava só no centro comunitário, a gente apresentou na igreja Nossa Senhora Aparecida, São José Operário, chegamos a apresentar na igreja matriz, São Roque. Mas aí começou a criar um desconforto, porque a gente falava desses temas pesados dentro da igreja, e falava da própria igreja. A gente começou a questionar as lideranças religiosas dentro da igreja, os privilégios, né, as pessoas que ocupavam os primeiros bancos na igreja matriz de São Roque, por exemplo, e as pessoas que estavam lá atrás que não tinham lugar para sentar. Então, quem eram essas pessoas que ocupavam os primeiros bancos? Quem eram essas pessoas, né, as elites de Piauí? A gente começou a questionar esses lugares
dessas pessoas na cidade. E aí isso começou a incomodar. E aí foi quando a gente se retirou, né? A gente foi convidada a sair, não diretamente, mas a gente começou a ser impedido de apresentar, então vinha sempre um recado, que a gente estava com tudo pronto para apresentar, e vinha um recado para falar que não era para apresentar naquele dia, sabe? Era uma estratégia dessa forma. E foi quando a gente encontrou o Papamel. Foi nesse momento que a gente encontrou o Papamel, conheceu o Papamel, e aí a gente teve esse encontro bonito, porque a gente estava falando de temas que o Papamel também falava naquele momento. Então, foi importante para a nossa formação política, assim, a presença do Papamel na vida da gente, na vida de vários adolescentes e jovens, né, em Piauí. E aí, a minha formação vem daí, né, a minha formação política, a minha formação humana, das comunidades eclesiais de base, da própria pastoral da criança, da pastoral da terra. Hoje eu atuo na pastoral carcerária também, eu sou uma parceira da pastoral carcerária, escrevo textos, acabei de escrever um texto com um relatório sobre tortura no Brasil para a pastoral carcerária, que foi publicado agora, um documento muito importante. Então, assim, eu sempre estive ligada nessa militância mais de baixo para cima, né, desse encontro direto com o oprimido, porque é daí que eu venho e é aí que eu estou também. O que eu sou no sentido de consciência política, nesse sentido de consciência política. Então, a irmã Irene, né, apesar de ser uma freira, apesar de vir da igreja, uma instituição que eu muito critico, mas ela teve uma presença muito importante na comunidade, na época. Primeiro por ser uma mulher, né, primeiro pela luta dela como mulher, dentro de uma instituição patriarcal que é a Igreja Católica, né? E segundo, porque a irmã Irene era uma mulher humana, era uma mulher que era impressionante o trabalho da irmã Irene, Vicente, porque a irmã Irene, quando ela encontrava uma pessoa na comunidade sem casa, ela ia a pé, ela morava ali na Casa das Freiras, perto da Igreja São Roque, ela ia a pé até a Rua da Granja, mas ela ia pedindo ajuda para as pessoas na rua para ajudar outras pessoas no bairro. E foi assim que a minha mãe construiu a casa, meu pai construiu a nossa casa. Ela pedia bloco em cada casa de material de construção. Então, ela pedia bloco numa casa, ela pediu telha na outra, ela pedia madeirite, ela pedia os caibros, ela pedia madeira. E cada casa, ninguém negava nada para a irmã Irene. Irmã Irene. Ninguém negava nada para ela. E assim ela conseguiu todo o material para construir a minha casa. E nós construímos a casa. Todo mundo ajudou a construir a casa. Eu tenho essa lembrança, sabe? Que coisa então, boa. É por isso que eu acredito muito no trabalho comunitário, porque eu venho muito de um trabalho comunitário, sabe? De comuna. Exato. De todo mundo ajudando. Cada um pega o bloco, outro vai amassa a terra, outro segura a madeira para serrar. E aí todo mundo junto faz a comida, todo mundo junto faz a roda. Por isso que eu acredito nesse trabalho. Que é o sentimento de pertença, que exatamente, a comunidade é exatamente. Esse sentimento de pertença, de trabalhar coletivamente, de um entender as dificuldades do outro, respeitar as diferenças, e fazer algo que envolva realmente a comunidade, né? A comunidade. Pode ser comunidade de uma cidade, não é? Que se referente a uma cidade, quanto de uma localidade, como o bairro Valdemar Sampaio, né? Ali, a Laísa está falando ali, estava há pouco tempo atrás pensando sobre essas homenagens que as prefeituras fazem, dando nomes de pessoas e ruas e bairros. Em maioria são doutores e coronéis espalhados por todos os cantos das cidades. E realmente tem a ver esses nomes na cidade, não tem um nome de seu João, não é? Como é o nome de seu pai? José. Seu José é um trabalhador comum da comunidade piauiense que também precisa de suas homenagens, precisa ter também o seu reconhecimento, né? Porque as pessoas são exploradas o tempo todo. Bom, quero mandar um abraço para Ronaldo Espredião, que acabou de entrar, ao Ailan Lopes, ao Cristiano também Santos, está aqui nos acompanhando, a Patrícia Almeida disse assim: irmã Irene era uma guerreira, tive o prazer de conhecer. Tudo verdade, Dina. Então, vamos buscar aí um pouco sobre essa
A irmã Irene tem familiares Você aqui em sabe que a Piauí? irmã Irene, ela foi embora para a Itália, né? Ela voltou para a Itália, ela estava fazendo um trabalho social, assim, lindíssimo lá no bairro. E ela chegou o tempo que acabou a missão, né, dela, e ela voltou para a Itália. E ela, da Itália, ela escrevia muitas cartas para gente e mandava presentes. Ela me mandou um relógio uma vez. Ela sempre escrevia cartas e mandava cartão postal. Tanto é que na minha cabeça de menina, né, de Piauí, que nasci aqui e vivi aqui muito tempo, eu achava que o mundo era Ipiaú. Eu vou escrever sobre isso ainda. Escreva, o tamanho do mundo é o tamanho de Piauí. E eu achava que quando a irmã Irene mandava a carta da Itália, que eu via as fotos lá, o cartão postal de outro lugar, é impressionante como mudava assim, a dimensão de lugar, né, geográfico. Nossa, como existem outros lugares, né? Como existem outras pessoas, como o mundo é grande. E ela escrevia cartas para gente, e aí era interessante, porque o nome da minha mãe é Maria, o nome do meu pai é José, e aí vem todos os ensinamentos. Por isso que eu te falo que eu sou uma crítica das instituições religiosas, porque ela colocava uma responsabilidade muito grande em cima das nossas costas, dos filhos. Eu tenho 8 irmãos, somos 9 filhos. E ela escrevia carta para todo mundo. E ela falava o quanto que era importante a gente seguir o exemplo de Jesus. Porque o nome da minha mãe é Maria, meu pai é José, então vocês, filhos de Maria e José, têm que seguir o exemplo de Jesus. Isso era um peso. Imagine você ser Jesus. A pessoa falar para você que você tem que seguir o exemplo de Jesus, né? Você não pode errar, você não pode... Você quase que santifica a pessoa. Mas, assim, só lembrando que ela mandava várias cartas com esses ensinamentos pra gente. E, enfim, a irmã Irene fez história. A irmã Irene fez história em Piauí. Que, inclusive, aqui, ó, a Patrícia Almeida disse assim, ela ainda profissionalizava com corte e costura. Tinha esse trabalho, né? É verdade. Ela trazia bastante panos, né? Pedaços de metros de pano e dava para minha mãe, para fazer roupa pra gente. O Cristiano disse assim, excelente entrevista. Um grande abraço aí a Cristiano, né? Tá nos acompanhando aqui. A Jamile Souza também está acabando de entrar aqui. Um grande abraço aí para cada um que está nos acompanhando aí, para você que está nos acompanhando aqui diretamente do programa Bote Fé, Você, Sua Salvação, um programa jornalístico a favor da cidadania, hoje conversando com Dina Alves, né? Eu vou deixar um link aqui para você, o link do YouTube, que foi a entrevista que eu realizei ontem que eu fiz a entrevista ontem com Dina, né? Ela falou um pouco da trajetória de vida. Eu vou deixar a segunda parte. E você que não curtiu ainda o canal do YouTube do Vicente Andrade, ou do Bote Fé, perdão, é hora de dar uma curtida lá, fazer um comentário, porque a gente está fazendo essa transição, só para explicar para você, estou voltando aqui, a gente está fazendo uma transição do Facebook, né? Marta Marques está em São Paulo também, de Piauí, grande abraço. Tá Marta Marques, um grande abraço para ti. Fiz uma entrevista com ela também diretamente, ela estava em São Paulo, a gente por telefone, que legal. A gente trocando essa ideia, ela participou da fanfarra, salvo me engano, era Bamuque, não era isso, Marta? A fanfarra, que era uma fanfarra chamada Bamuque, funda também. Tem a Patrícia Almeida, disse assim, muitos frutos, costureiras no bairro São José Operário. Né? São José Operário. Um abraço aí para o bairro São José Operário. Você falou que tinha umas oficinas no bairro São José Operário, não é isso? A gente participou de muitas gincanas, né? Não sei quem mora no bairro São José vai lembrar disso. Vai lembrar que tinha muitas gincanas lá no bairro. A gente participou bastante. Foi na época que eu conheci o Albione, o Giva. Um abraço para o Giva. Espero que ele esteja aí online. Queria muito ver o Giva. E aí foi nessa época que a gente intensificou, né? Tinha essa efervescência da juventude em Piauí, isso na década de 80. Uma efervescência muito grande, um compromisso político. Eu senti, assim, vindo para Ipiaú, vendo essa realidade que a gente está vivendo hoje, eu senti que naquela época a gente tinha um compromisso político maior. Eu não sei se por conta das gincanas, eu costumo colocar isso na conta dessa participação cultural que tinha aqui.
os próprios grupos de jovens, né, com essa pegada mais de comunidades eclesiais de base. Então, assim, tinha vários grupos de jovens e tinha muitas gincanas, onde a gente fazia uma interação com jovens da avenida, jovens do bairro São José Operário, bairros da Nossa Senhora Aparecida, da Rua da Granja. Então, a gente conseguia mexer na cidade inteira, envolvia a cidade inteira. E a gincana era muito interessante, por quê? Porque a gincana ela conseguia interagir com as crianças, com os adolescentes, com a juventude, com as pessoas idosas. Enfim, todo mundo participava da gincana e a cidade inteira participava da gincana. Eu lembro que nós fizemos uma gincana aqui no centro, na Rui Barbosa, que a cidade, assim, muita gente em volta parou para ver. E o bacana eram as tarefas, né, que tinha. E aí tá a formação política através da cultura. Isso que eu acho bem interessante, porque eram conhecimentos gerais, era peça de teatro, era música. Eu lembro que a gente ouvia muito Legião Urbana na época, fazendo tarefas com música do Legião Urbana. Então, a gente precisava voltar, né? Quem está acompanhando aí, que sentia aí no coração esse desejo, essa necessidade, sentir que realmente falta isso em Piauí, acho que está na hora da gente se organizar para voltar aí esse momento, né, que teve essa efervescência e que em algum momento se perdeu aqui em Piauí. Acho que porque muita gente que estava envolvido nisso na época foi embora, né, que foi o meu caso, o caso dos meus irmãos, a minha mãe, e os demais também, as outras pessoas também acho que foi embora, mas eu acho que fica aí uma semente, né, para renascer. E você foi embora, eu acho que a maioria que vai embora de Piauí vai buscar oportunidade, porque em Piauí não tem uma oportunidade para jovens, não tem uma oportunidade para a comunidade que nasce aqui, que quer fazer alguma coisa bacana aqui. Sim. Em Piauí não tem oportunidade. E aí você foi para São Paulo, né? Saiu daqui e foi para São Paulo. Antes de entrar nesse assunto, a Patrícia, sim, em outros tempos, hoje como só você está falando, né? Hoje é só bares. Hoje só querem beber, né? Hoje é só bar. Bar e igreja, né? Na rua, assim, nada contra as igrejas. Mas tem muita igreja. Tem muita igreja. Como diz Raul, né? Pastor João e a Igreja Invisível. Tem a Equipe Vida. Que equipe foi essa? Equipe Vida. Tu lembra? Equipe Vida. Fala aí, Patrícia. Patrícia Almeida. Fala aí que equipe Vida foi essa, Patrícia. Eu sei que você está aí ligado. O Jadson Oliveira também acabou de entrar aqui no programa. Ó, galera, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu gosto da simplicidade do programa, né? Eu estava usando um programa chamado OBS, que é legal, que aparece só que ele fica travando e o áudio fica legal no OBS, mas as imagens ficam travando e aí fica um pouco chato. Aqui eu estou percebendo que dando uma dinâmica. Dando uma dinâmica, você participa. Então a gente vai começar a voltar às simplicidades. Eu acho que fica muito bacana. Não tem o lag, né? Exatamente. Não tem. Então, apresentando o programa aqui, depois eu posto no Facebook, mas a gente também precisa falar também das pessoas que apoiam o programa Bote Fé, antes da gente voltar à entrevista, né? Quero mandar um abraço aí para o meu amigo João Cirilo, da Casa do Fazendeiro, que fica na rua 7 de Setembro. Você que tem seu animal de estimação. Casa do Fazendeiro é o melhor lugar para você cuidar do seu animal. Telefone para contato 3531-4141. Você que quer cuidar dos seus pés bonitinho, legalzinho, só fica com o pezinho cheirosinho, com 211. Telefone para contato é 3531-6915. Aí o nosso amigo Carlos e nossa amiga Fabiana aí na Links Free Shopping. Tudo de bom. Ali você chega, uma hora dessa você pode chegar lá, ele vai estar ali atendendo lá com uma boa vontade, a galera atendendo mesmo. Bacana, que é a Links Free Shopping aí, com nosso amigo Carlos e também nossa amiga Fabiana. E lá tem um serviço de mototáxi também, não é? A qualquer hora, 24 horas, serviço de mototáxi lá, 24 horas. Você pode ligar a hora que você quiser, que vai lhe atender lá, muito bacana. Tem também aqui o açougue de Vinho das Carnes, tem aquele churrascozão muito bacana, um churrasco.
e ensopado, e tem tudo lá do nosso amigo Davi, no Divino das Carnes. Fica lá na Praça José Mota Fernandes. Quer ligar para saber o que é que tem lá? 3531-6628. Também tem a Floricultura Cheiros do Campo, que fica ali na rua Borges de Barros, nosso amigo Joaquim. Telefone para contato 3531-3804. Gosta de flores? Eu gosto. Gosta de flores, né? Qual é a flor mais preferida que você... Orquídea. Lá tem orquídea muito bonita lá. Lá no Joaquim, lá na Floricultura Cheiros do Campo. Tem também aqui o Colégio Aprovado, que está com inscrições abertas para o pré-vestibular e também matrículas normais para as escolas, para o ensino normal. Então, Colégio Aprovado, aí, ó, o nome já diz tudo, aprovado, fica no bairro da Conceição. Telefone para contato 3531-2577. Tem também o Espaço Educativo Crescer. Você que tem filho de 0 a 3 anos de idade, 3 anos a 11 meses, o Espaço Crescer é o lugar para você deixar seu... Porque Luiz, a Jamile e a equipe que trabalha no Espaço Crescer é uma equipe profissional, qualificada, que vai cuidar do seu filho, a educação do seu filho de 0 a 3 anos. Você acha que não precisa? Precisa sim. Leve lá seu filho, que você vai perceber a diferença. Tem também aqui a Ciso, Conquiste Seu Sorriso com a Ciso, com o nosso amigo dentista Flávio Prisca, fica na Unidas. Telefone para contato 3531-6805. Ah, sim, e o telefone do Espaço Crescer, 3531-72-73-32. Tem também aqui o Plano B Burger. Plano B Burger, que fica na rua Tomé de Souza. Nosso amigo Léo, lá tem um hambúrguer que você come. Parece que é uma janta que você come um hambúrguer daquele. Muito bacana. Telefone para contato 98218-0573. Esses são os apoiadores do programa Bote Fé, Você Sua Salvação, um programa jornalístico a favor da cidadania, que hoje está trocando uma ideia aqui com Dina Alves, não é? Dina, me conta aí você que saiu daqui de Piauí, foi para São Paulo, né? Terminou os estudos lá em São Paulo, não é isso? Que aqui você falou ontem, que repetiu um bocado de vez a 7ª série. Então, conta pra gente aí. Uma defasagem absurda, né? Entre o ensino fundamental e o ensino médio. Muita desagem, por quê? Porque quando eu morava aqui em Piauí, eu tive que ir embora, né? Fui embora para São Paulo, primeiramente, na minha adolescência, por conta do desemprego, né? Por conta do desemprego. Foi o principal fator, assim, o primeiro fator de sair da cidade. E acho que essa realidade se estende para vários outros jovens até hoje. E então fui para São Paulo. Em São Paulo eu morei 3 anos. E aí eu fui para São Paulo trabalhar de babá com a família. E aí lá eu fiquei sem trabalho, sem estudar. Porque a proposta não era ir para estudar. Você vê que absurdo, né? Então, eu estava numa idade escolar de adolescência e fiquei sem estudar. E aí voltei para Ipiaú para tentar de novo a vida aqui. Quando chego aqui não tinha emprego, a situação estava pior. O meu pai, a minha mãe trabalhando muito. Minha mãe trabalhava de merendeira lá no centro comunitário, que aí esse né, da prefeitura, e aí a minha mãe trabalhava de merendeira no centro comunitário, ali na Rua da Granja. E aí, como a situação aqui estava muito difícil, né? Eu sou a 8ª irmã, minha mãe teve 9 filhos, a gente teve que se dividir entre os filhos e cada um tomar o rumo, né? Ir para o mundo, né? O mundo é grande. E aí o mundo ficou muito grande para mim e ao mesmo tempo muito pequeno, porque eu estava indo para o mundo em busca de trabalho, eu não estava indo como uma aventureira, né? Para explorar o mundo, para estudar, para desfrutar de alimentos diferentes em cada cultura, para desfrutar, né? Enfim, do que as pessoas costumam fazer quando vai para o mundo, né? Fazer uma outra viagem, uma viagem para um outro país. Eu estava indo em busca de trabalho e de oportunidade. E aí lá vou eu para Brasília dessa vez, né? A minha família, parte dela foi para Brasília. Então eu fui para Brasília e lá em Brasília
eu fiquei morando 1 ano e meio, que foi uma experiência muito ruim para mim, porque eu fui trabalhar de empregada doméstica e aí eu percebi muitas coisas em Brasília, muitas coisas. Eu percebi que eu era uma mulher negra, eu percebi que eu era uma mulher nordestina, eu percebi que eu era uma intrusa na sociedade dos brancos e dos ricos. Eu percebi que Brasília é o ovo da serpente, é onde está sendo forjado, né? E agora, com a política atual, com esse ser humano que ocupou, né? Que invadiu o Congresso desde Temer, enfim. Eu percebi muita coisa, percebi que o mundo é grande e que as pessoas não são tão boas, né? Que a vida é muito cruel, que tudo é muito difícil. Porque aí eu estava só, eu estava com os meus irmãos em Brasília, mas eu estava só, eu estava morando numa mansão, só que eu vivia num quartinho de empregada, né? Passando vários tipos de necessidades, mas trabalhando, fazendo comida, limpando aquelas casas, limpando os banheiros daquelas casas, servindo aquela elite do Lago Norte de Brasília. Então, foram vários ensinamentos na raça, na dor e na raiva. Na raça, porque eu descobri que eu era preta ali, que estava bem demarcado o meu lugar social. Se aqui em Piauí eu cantava vários cânticos religiosos na igreja Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Céu Morena, lá em Brasília eu sabia que eu não era morena coisa nenhuma. Lá eu sabia que eu tinha uma cor definida, que eu era preta e que tem o mundo dos brancos e o mundo dos pretos, né? Então eu vi que Brasília é a representação assim simbólica da colônia brasileira, né? De onde está a senzala e de onde está a Casa Grande. Brasília é uma cidade construída para jogar os pobres e os negros todos nas periferias, mas muito longe, assim, diferentemente de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Onde o Rio de Janeiro, por exemplo, você vê muito próximo, né, as comunidades dos bairros de elites, né? A Gávea, né, e a Rocinha muito próxima, a Copacabana, tudo muito próximo, né? O Complexo do Alemão, tá todo mundo muito junto, e por isso eu acredito que tem uns conflitos muito mais acirrados, porque é um constrangimento, né? Ter essas pessoas, esse tipo de gente, que essa elite branca, né? Esse tipo de gente que é a gente. Então, são conflitos muito mais acirrados e à flor da pele, essa convivência não tão democrática, né? Esse mito da democracia racial, que, na verdade, é uma grande falácia, porque a gente percebe quando a gente olha para o Rio de Janeiro. E aí, em Brasília, é diferente você ver a realidade de Brasília e a geografia de Brasília, porque está o Lago Norte, está a Zona Norte, a Zona Sul, né? Está o Lago Sul, está tudo muito separado das cidades satélites, que são as periferias de Brasília, onde está empurrada a classe trabalhadora. As pessoas que vêm trabalhar nesse lugar privilegiado, mas vêm apenas trabalhar, vêm apenas servir. Era o meu caso. Então, eu estava lá no quartinho da empregada, servindo, e dia de domingo, meu único lazer, que me deixava feliz, por ter umas horas de descanso, era ir para a rodoviária de Brasília para ver os... Era isso, ficava lá, olhando. Ficava os ônibus chegar. Você vê que isso para mim era importante. Hoje eu fico, mas por que eu ficava olhando os ônibus chegar, gente? E aquelas pessoas todas chegando com mala e eu ali, olha, Macabea. Era a Hora da Estrela, era o livro da Clarice Lispector incorporado em mim. E eu nem conhecia a obra da Clarice Lispector. Depois eu fui ler e eu comecei a... espiritual mesmo,